A ideia é mais bater um papo, levantar algumas questões que eu julgo importantes. E nessa época de pandemia, eu falo que eu não aguento mais dar aula para a câmera e não tem ninguém para me responder. Então, podem ficar à vontade, podem perguntar, questionar, né? Uma troca de ideias. Eu acho que a gente está aqui para isso, né? O grupo de estudos é feito para isso, para a gente discutir assuntos. Bom, então, o tema escolhido para a gente conversar hoje é controle de qualidade na indústria de pescado. Afinal de contas, de quem é a responsabilidade, né? Só uma coisa. Eu vou fechar minha câmera porque normalmente os alunos me pedem para fazer isso, porque eles falam que a apresentação fica travando. Então eu vou fechar, eu peço licença a vocês para fazer isso, só para não ficar travando. Então, quando a gente fala em qualidade, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, qual é o conceito de qualidade? O que é qualidade? Se eu falo em controle de qualidade, a primeira coisa que eu tenho que saber é definir a qualidade. Quando a gente oferta um produto de pescado ao consumidor, a gente oferece alguns atributos relacionados a esses produtos. E a gente pode classificar de uma maneira geral esses atributos em dois grandes grupos. Existem aqueles atributos que são obrigatórios. São atributos que não podem deixar de existir. Então, eu falo que é uma palavra que aluno adora falar, mas isso é óbvio, né? Então, são questões óbvias que a gente nem ressalta. E, normalmente, esses atributos estão especificados em legislações, porque estão relacionados com a segurança do alimento. Ninguém quer consumir um alimento e passar mal, ter uma dor de barriga, né? E por isso, não é normal a gente ver esse tipo de selo de qualidade. Um alimento sendo vendido como isento de bactéria, salmonella free, né? Isso não existe, isso é fake, porque isso é óbvio, isso é obrigatório. Mas existem outros atributos que são aqueles atrativos. São os atributos que chamam a atenção do nosso consumidor, que fazem o nosso consumidor brilhar os olhos e abrir a mão, né? Gastar dinheiro. Quais são aqueles atributos que o consumidor está disposto a pagar mais por eles? Então, esses atributos, cada consumidor, cada nicho de mercado que vai estabelecer. Não existe uma regra, não existe um padrão. E a indústria tem que estar antenada a esses atributos. Portanto, a qualidade, ela envolve uma dinâmica na relação de consumo, em que a gente tem o nosso consumidor, nós temos o papel do Estado para determinar aqueles atributos que são obrigatórios. Afinal de contas, o alimento não pode proporcionar nenhum dano à saúde do consumidor. E nós temos o papel da indústria, porque é ela que vai fornecer o alimento ao consumidor. E dentro dessa dinâmica, cada ator tem o seu papel. O papel do consumidor é determinar quais são os atributos que ele espera de um alimento. E muitas vezes essas questões são subjetivas. E, mais ainda, elas mudam com o tempo. Então, para alguns consumidores, o preço é fundamental. Tem consumidor que não quer abrir mão. Tem consumidor que o preço é essencial à vida dele, ele não tem dinheiro. Mas, mesmo não tendo dinheiro, aqueles atributos obrigatórios, eles não
podem ser deixados de lado. Se um alimento é caro ou barato, ele tem que cumprir os atributos obrigatórios. Mas, para os consumidores, o que importa é o valor nutricional. Quanto existe de proteína em um alimento, de ácidos graxos poliinsaturados, de vitaminas, qual o teor calórico daquele alimento. Para outros consumidores, o que importa é a qualidade sensorial daquele alimento. O sabor, a textura, o odor, o aroma. Por isso a gente tem uma diversidade de produtos de pescado. E existem as causas que cada consumidor vai exigir e que mudam constantemente. Então, a gente tem a exigência em relação ao respeito ao bem-estar dos animais, tanto no sistema de criação quanto relacionado ao abate desses animais. Devem ser consideradas as questões relacionadas ao respeito ao meio ambiente. Por quê? A gente sabe que a criação de animais impacta no meio ambiente. E também nós temos que respeitar os trabalhadores. E muitos consumidores estão preocupados com isso, porque não é só o bem-estar animal que importa. O bem-estar dos trabalhadores envolvidos na criação dos animais também importa. Só que isso varia muito de consumidor para consumidor, de mercado para mercado. Qual é o papel do Estado? Qual é o papel do governo? É ele que vai determinar quais são as condições obrigatórias que devem ser seguidas para garantir que um alimento seguro seja ofertado ao consumidor. E em produtos de origem animal, quem vai determinar isso no âmbito nacional, federal, é o Ministério da Agricultura, junto com o Ministério da Saúde, por meio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. E esses padrões legais são determinados por meio de portarias, instruções normativas e regulamentos técnicos de identidade e qualidade de cada produto. E ele deve ser seguido. E para saber se eles estão de fato sendo seguidos, é necessário que o governo realize ações fiscais por meio dos seus fiscais agropecuários, seja em âmbito nacional, estadual ou municipal. E é importante destacar que, como eu falei que isso é um atributo obrigatório, óbvio, essencial, a gente não deve confundir essa exigência com padrão máximo de qualidade. Isso é o mínimo que deve ser feito. A gente pode melhorar muito além do mínimo. A gente não pode deixar de cumprir o mínimo. E qual é o papel da indústria nisso tudo? A indústria, ela sempre foi responsável pela qualidade do produto. Só que, a partir da publicação do Decreto 10.468 de 2020, a indústria passou a ter uma responsabilidade e maiores obrigações em relação à qualidade do produto. Então, ela é responsável por aquilo que ela oferta ao mercado. É ela que tem que garantir a qualidade do alimento, a qualidade obrigatória, que é exigida por lei, mas a qualidade que o consumidor dela quer. E como que a indústria vai fazer isso? A indústria, para garantir que o produto que ela está ofertando seja que ele atenda aqueles padrões, é necessário fazer análise daqueles produtos. Então, se o produto está dentro do padrão, ele pode ser direcionado ao mercado. Se estiver fora, ele não pode ser, vai ser descartado. Então, isso dentro da indústria é feito por meio do controle de qualidade. Só que se a gente atuar só com controle de qualidade, aquilo que não está fora é prejuízo. Gastamos matéria-prima, tempo, né, e uma série de outros fatores.
Por isso que o controle de qualidade dentro da indústria, ele está inserido dentro da garantia de qualidade, que tem como objetivo principal prevenir que o produto saia, que ele seja produzido com falhas, que tenha erros. Então, para prevenir, nós vamos controlar todas as etapas do processo de produção, a fim de que no final a gente tenha um produto com qualidade. Então, cada etapa do processo é controlada pela garantia da qualidade. Só que isso não me garante todas as condições para satisfazer os anseios do consumidor. Hoje, nós trabalhamos com uma qualidade no âmbito maior, que nós chamamos de gestão de qualidade. Para que o meu produto tenha qualidade, para que o meu processo seja controlado, eu tenho que fornecer subsídios para isso. Então, na gestão de qualidade, a gente vai gerir pessoas, a gente vai gerir recursos para poder fornecer a produção o que ela precisa para que, ao fornecer ao mercado um produto, o consumidor esteja satisfeito. No entanto, isso ainda não é tudo, porque nós precisamos pensar que a qualidade ela não é estável, ela não paralisa, ela é contínua. Hoje eu gosto de uma coisa, amanhã meus padrões, meu referencial, ele muda. Então, a melhoria tem que ser contínua. Eu preciso saber se o que eu coloquei no mercado realmente agradou o consumidor. E isso vai voltar em forma de informações para gestão de qualidade, que vai passar isso para a produção. Só que se eu ofertei e ao invés de colocar uma carinha feliz, o meu consumidor ficou triste, da mesma forma, eu posso não estar perdendo produtos, mas estou perdendo clientes. Então, antes de produzir, é necessário fazer uma pesquisa de mercado para saber o que o meu consumidor quer e que mercado que eu quero atingir. Porque, como nós vimos, as preferências dos consumidores são as mais diversas. Então, eu não vou conseguir atingir todo o mercado. Eu vou procurar qual é o nicho de mercado que eu quero atingir. E com essas informações todas e gerindo isso o tempo todo, a gente vai conseguir chegar mais próximo da qualidade do produto que o consumidor quer. Isso é feito aqui, dentro da indústria, dentro do frigorífico, dentro da unidade de processamento. Só que não acaba aqui, né? O decreto 10.468 fala que o estabelecimento ele é responsável por garantir a identidade, a qualidade e a rastreabilidade do pescado. Então, quando a indústria fornece esse produto para o mercado, ela tem que controlar todo o caminho que o produto faz até chegar ao consumidor. A cadeia do frio tem que ser mantida. Como é feita essa distribuição? Claro que depende do produto, né? Como é feita a comercialização? Ah, mas o supermercado desligou o freezer, mas a indústria é responsável pelo produto que ela oferta ao consumidor. E muitas vezes a gente sabe que o consumidor, ele acaba comprometendo a qualidade do produto porque ele faz alguma manipulação incorreta. Então, é parte do controle de qualidade trazer informações também para o consumidor. E quem é meu aluno sabe que eu trabalho bem com isso aí, né? Gente, vamos informar o consumidor, informação é tudo. E se o consumidor não é informado e ele é leigo por natureza, a gente não pode culpá-lo, né? Mas também não adianta eu querer pensar no pós, eu tenho que pensar no antes.
não existe nenhum processamento que melhore a qualidade de matéria-prima. Por isso que a indústria, para produzir um produto de qualidade, ela tem que pensar na matéria-prima que ela vai utilizar. E nós sabemos que em pescado nós temos duas fontes de matéria-prima. Pode provir da pesca ou, falando de peixe, né, da piscicultura. E se essa matéria-prima ela já vem abatida, a cadeia do frio começa aqui, lá na minha produção primária. Mas se o animal vem vivo, que pode vir, principalmente quando vem da piscicultura, outras questões têm que ser consideradas. Bem-estar animal, porque isso interfere na qualidade, não só do produto, mas também se o animal está ou não sofrendo. E no processamento, né? Então, toda a cadeia de produção está relacionada com a qualidade do meu produto. E completando o que o decreto 10.468 diz, o estabelecimento ele é responsável por garantir a identidade, a qualidade e a rastreabilidade desde sua obtenção na produção primária até a recepção no estabelecimento, incluindo o transporte. Então, a qualidade sai das paredes do estabelecimento, ela vai além. E mais, o estabelecimento ele deve possuir cadastro atualizado dos fornecedores, sejam esses fornecedores produtores ou embarcações de pesca. E ainda, o estabelecimento é o responsável pela implementação de programas de melhoria de qualidade da matéria-prima e educação continuada dos fornecedores. Então, aquela ideia de que o meu produto não ficou bom porque a minha matéria-prima era ruim, isso a gente não vai mais poder falar. Eu vou ter que trabalhar com aquele fornecedor. Se eu desejo uma matéria-prima com determinadas características, vamos trabalhar com os nossos fornecedores. Educação continuada, melhoria de qualidade. Então, nós podemos entender que a indústria de pescado, ela vai ter dois focos no controle de qualidade. Um foco na inspeção, voltada para aquela qualidade obrigatória que é exigida por lei, e um outro foco na qualidade para atender aqueles aspectos que são atribuídos pelo consumidor, que está relacionado à aceitação do consumidor em relação ao produto. E eu falei de inspeção em relação ao atendimento de leis. Aí a primeira pergunta que pode vir, né? Lá no regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, RISPOA, no decreto 9.013 de 2017, no seu artigo 14, está estabelecido que a inspeção e a fiscalização são de atribuição do auditor fiscal federal agropecuário com formação em medicina veterinária. Então, Carla, você está falando um tanto de coisa que já está escrito que a inspeção obrigatória é do médico veterinário, né? Então, a gente ainda vai falar mais sobre isso. Mas ela é também do agente de inspeção sanitária industrial de produtos de origem animal e dos demais cargos efetivos de atividades técnicas da fiscalização agropecuária, respeitadas as devidas competências. Então, já me perguntaram, então quem não é médico veterinário vai ser agente de inspeção sanitária? Bom, primeiramente, esses cargos são cargos relacionados à fiscalização e inspeção oficiais. Então, são do governo. Então, a gente tem o fiscal federal
agropecuário, que é o médico veterinário, e agente de inspeção é um cargo de nível de ensino médio, ou para quem é mais antigo que nem eu, do 2º grau. Tá? Então, não tem nada a ver com outra formação profissional de nível superior. Qualquer pessoa que tem nível médio pode fazer o concurso para agente da inspeção sanitária. E quem tem curso superior também, que a gente sabe que muita gente faz, porque o salário não é ruim, é muito bom. Só que vai ficar naquele cargo. Se eu for médica veterinária e fizer o curso para agente, eu vou ser sempre agente, que tem as suas atribuições que são diferentes das atribuições do auditor fiscal federal. Mas, na legislação, fala que o estabelecimento é responsável por tudo que produz. Então, aí a gente vai entender o que o estabelecimento vai fazer em cada uma desses 2 focos de inspeção que eu mostrei para vocês. A aceitação e a inspeção. Quando a gente fala nessa aceitação, nós estamos buscando aquela qualidade atrativa. E nós vamos graduar uma qualidade para ofertar para o consumidor. O meu produto pode ser bom, muito bom, excelente, premium, a forma que você quiser classificar, que o estabelecimento quiser classificar, desde que atenda aquele mínimo obrigatório permitido pela inspeção. Porque a inspeção obrigatória, ela só tem 2 respostas. Ou o alimento está apto ao consumo, ou o alimento não está apto. E dentro da classificação de apto, a gente pode graduar a qualidade. Então, a indústria pode fazer essa graduação da forma que ela julgar mais correta e atendendo um critério que ela conseguir, né, comprovar que um é melhor que o outro. Né? Mas aquele alimento que não está apto para o consumo, ele não está apto para o consumo. Ponto. Não tem outra opção. Mas, qual que é o conceito de inspeção? Quando a gente fala em inspeção. Inspeção nada mais é do que o ato de examinar um produto, um alimento, visando a detecção de não conformidades dentro de parâmetros que já são pré-estabelecidos. E esses parâmetros foram pré-estabelecidos pela legislação. E quando a gente fala de inspeção em todas as etapas da cadeia produtiva, nós estamos pensando em garantir aos consumidores um alimento com qualidade higiênico-sanitária e também para minimizar a ocorrência de falsificações, de fraudes, atendendo aos regulamentos técnicos. Então, um produto atendendo a todos esses parâmetros pré-estabelecidos. Essa inspeção, ela necessariamente tem que ser feita por um órgão oficial? Nós podemos pensar a inspeção de 2 formas. A inspeção tradicional e a inspeção como análise de risco. Na inspeção tradicional, são os órgãos oficiais os responsáveis pela realização da inspeção. E a resposta dessa inspeção é uma ação reativa ou corretiva. O produto está bom ou não está bom. Ou ele está aprovado ou ele vai ser condenado. Mas, hoje, o que é preconizado para que os estabelecimentos de pescado façam é a análise de risco. E na análise de risco, o risco é utilizado para gerenciar e priorizar o programa de inspeção. A responsabilidade sobre a qualidade do alimento e sobre a inspeção
ela vai ser compartilhada entre a indústria e entre os órgãos oficiais. Como que a indústria vai fazer essa inspeção? Como que ela vai garantir isso? Por meio de programas de autocontrole. Existem outras ferramentas, mas a legislação estabelece que a indústria deve ter programas de autocontrole desenvolvidos por elas mesmas, implantados. E qual que é o papel, então, dos órgãos oficiais? Verificar a implantação, verificar a eficiência, verificar o controle desses programas de autocontrole e, caso não estejam funcionando, não esteja sendo cumprido, aplicar penalidades. Então, com a análise de risco, com a nova legislação, que é o Decreto 10.468, o que a gente tem? A gente tem maior responsabilidade da indústria e maiores obrigações. E com isso, a gente consegue não flexibilizar a inspeção, mas gerenciar de uma forma que ela seja mais efetiva. E aí nós vamos ter dois quadros, vamos colocar assim, em relação à inspeção. Os produtos e matérias-primas que não estiverem conformes com a legislação, eles, ao serem submetidos àquela inspeção tradicional, ou seja, a inspeção oficial, isso só vai ocorrer naqueles estabelecimentos que têm inspeção em caráter permanente. E no caso de pescado, somente para os estabelecimentos que abatem répteis e anfíbios, e somente durante as operações de abate. Ah, mas é abate de peixe. Não entra. Por quê? Somente répteis e anfíbios são submetidos aos exames antemortem e pós-mortem, que é realizado pelo médico veterinário oficial. Então, eu preciso ter essa inspeção tradicional nesses estabelecimentos. E se não estiver em conformidade, lembram que a resposta é reativa corretiva? Então, ele vai ser condenado. No caso das demais empresas, as demais unidades de processamento de pescado, nós vamos ter matérias-primas que vão ser avaliadas de acordo com a legislação. Mas essas matérias-primas e produtos também podem ser avaliadas com especificações que o programa de autocontrole da empresa vai estabelecer. Afinal de contas, lembra que existe um outro foco da empresa, que é atender a qualidade dos atributos atrativos do consumidor. Então, a empresa, ela não pode ser menos rígida, mas ela pode ser mais rígida. E essa inspeção, ela denomina-se periódica. E se tiver matéria-prima e produto que não atendam os padrões, serão da mesma forma condenados. Mas sempre tem condenação? Não. No caso da inspeção oficial, pode-se permitir o aproveitamento dessas matérias-primas em algumas situações, se algum processamento for feito. Se é se, é um aproveitamento condicional, é uma condição que a gente vai impor. E entre essas condições, é a elaboração de produtos comestíveis por tratamentos específicos. E quando eu não tenho serviço oficial, eu posso fazer isso? A indústria pode fazer isso? Pode, só que não denomina-se aproveitamento condicional, e sim destinação industrial, que também será feita em situações específicas por meio de tratamentos que vão garantir a inocuidade daqueles produtos. Então, a gente tem indústria fazendo, sim, inspeção nos produtos.
De acordo com o RISPOA, né, o decreto 9.013, modificado pelo decreto 10.468, os controles do pescado e dos seus produtos são realizados ou serão realizados pelo estabelecimento. E eles devem abranger, ou seja, o estabelecimento ele deve realizar análises sensoriais, indicadores de frescor e controles de estamina para aquelas espécies formadoras, controle de biotoxinas e controle de parasitas. E quem vai fazer isso, garantir a realização dessas análises é o estabelecimento. Aqui eu só queria ressaltar que quando a gente fala controle de parasitas, a gente sempre lembra em doenças, mas dentro da indústria, a gente tem que pensar que parasitas podem sim causar doença aos seres humanos que consomem. Mas, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a indústria ela pode ser processada não só por ocorrência de doença. O consumidor não precisa comer um produto com parasita para ele reclamar, porque isso causa um trauma. Tá? Você pode achar um parasita ali e isso significa que algum controle não foi feito, que não está atendendo a padrões. Então, não necessariamente está relacionado com o desenvolvimento de doenças. Então, o que a gente tem? A gente tem que o estabelecimento é o responsável pelo controle do processo produtivo. Ele que vai determinar e acompanhar a recepção da matéria-prima, desde a produção primária, englobando também o transporte, o controle da produção, o preparo e envio, identificação com o código de barras, que aqui está representando a rastreabilidade, expedição, transporte. Aí vocês vão pensar, mas como assim o estabelecimento vai controlar o que ele produz? Ah, isso aí vai ter algum... No Brasil, isso vai funcionar? Bom, qual é o papel do Estado? A inspeção agora, na análise de risco, ela vai controlar o que o estabelecimento controla. Então, os programas de autocontrole, eles estão funcionando? Os programas de autocontrole, eles têm que ser... tudo tem que ser registrado e auditável. Então, o fiscal chega ali e ele quer ver os registros e esses registros têm que ser auditáveis. Está sendo efetivo o seu controle? Então, a indústria ela não está livre para fazer o que quer da forma que quer. E esses programas de autocontrole devem seguir as normas mínimas e também podem ser estabelecidas outras. Ah, eu posso então pegar um programa de autocontrole e baixar da internet? Esse é o grande problema. Não é fácil elaborar um programa de autocontrole, porque cada caso é um caso, cada indústria é uma indústria, cada indústria tem um objetivo, um mercado, uma forma de produzir. Então, trabalhar com qualidade não é brincadeira. Além disso, nós temos dentro da indústria, que está relacionado também com o controle de qualidade, o gerenciamento de produção, a gestão da qualidade em si, desenvolvimento de produtos, porque se eu quero atingir aquele consumidor que deseja um produto com atributos sensoriais diferenciados, eu preciso desenvolver produtos diferenciados. Eu não posso ser mais um no mercado. E análises laboratoriais, porque eu preciso garantir que o meu produto está dentro de parâmetros, como? Olhando para ele, né? Algumas análises são, sim, sensoriais, visuais, mas muitas não. E mesmo aquelas visuais e sensoriais, elas seguem metodologias. Temos ainda na indústria
o papel do responsável técnico, que nós chamamos popularmente de RT. O RT, pela nossa legislação, dentro de estabelecimentos de produtos de origem animal, do qual faz parte os estabelecimentos de pescado, deve ser, sim, um médico veterinário. Mas, olha quantos outros atributos temos dentro da indústria. O RT vai fazer isso tudo. Se ele pensar que vai fazer sozinho, a indústria está fadada ao fracasso, né? Então, a gente já tem aí noção de que a gente não vai ter só veterinário trabalhando aqui dentro. Por isso, eu volto à pergunta do início da apresentação. De quem é a responsabilidade? Será que a gente pode atribuir a responsabilidade de uma cadeia produtiva em que eu preciso de uma matéria-prima que atenda a determinados padrões de tamanho, de textura, de coloração, só a um profissional, sendo que existem vários profissionais envolvidos nessa produção? Aí eu destaco, como falei ao longo, né, dessa curta apresentação, existem sim algumas atribuições que são privativas do médico veterinário, estabelecidas em lei. E essa lei é a Lei 5.517 de 1968. Dentre essas atribuições, nós vimos o responsável técnico, o RT, porque nessa lei fala que a direção técnica dos estabelecimentos industriais é uma atribuição privativa do médico veterinário. E outra atribuição privativa do médico veterinário relacionado aos estabelecimentos de pescado é a inspeção e fiscalização de produtos de origem animal. Então, essa inspeção e fiscalização associada aos órgãos oficiais, sim, ela é privativa. Mas essa inspeção que a gente faz interna, dentro, buscando controle de qualidade, controle de processo, ela está associada, sim, ao veterinário. Mas ser privativa, eu particularmente não encaro isso como privativa. O médico veterinário ele está ali inserido. Afinal de contas, esse estabelecimento tem um RT. Ele está ali estabelecendo como ou quais são os critérios, como que isso deve ser feito. Mas ele necessariamente realizar essa inspeção que nós vimos que é o ato de examinar dentro de controle de qualidade, será que isso é privativo dele? Diferentemente da inspeção e fiscalização oficial para garantir a segurança do alimento, que é diferente, né? Então, a mensagem que eu deixo é que para que os produtos inspecionados e fiscalizados atendam aos padrões estabelecidos pela legislação, estabelecidos pela indústria, vários controles, desde a produção primária, devem ser rigorosamente seguidos. E isso envolve uma série de profissionais devidamente capacitados para isso. Então, a gente precisa estudar, ler, estudar continuamente para estar envolvido nessa busca por qualidade. Então, a qualidade, ela não deve ser vista como uma atribuição exclusiva de uma profissão, e sim o esforço conjunto de múltiplos profissionais. Porque eu acho que é isso, qualidade é multidisciplinar. Cada um buscando um objetivo comum. Então, gente,
Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, eu vou parar a apresentação aqui. Eu estou à disposição. Oi, Carla, muito obrigada pela apresentação. Nós já temos uma perguntinha aqui no chat, da Natália Fernandes Pereira. Boa tarde. Empresas com SISB podem ter responsáveis técnicos além da formação de médico veterinário, por exemplo, engenheiro de pesca? É o CISB que essa pergunta, deixa eu CISB, ver. isso. É CISB. Porque você falou, eu falei assim, chama. Tá. Na verdade, a responsabilidade técnica de produtos de origem animal, ela tem sido muito questionada, na justiça, inclusive. Então, isso é um entendimento que alguns juízes não atribuem a veterinários. Já existem alguns produtos que já não está sendo cobrado. Mas é sim, pela lei, a responsabilidade técnica pelo veterinário. Então, como eu falei, é uma das atribuições. O controle de qualidade não é só isso, não é só essa responsabilidade técnica. A gente viu que são várias atuações. Um profissional não faz isso tudo, né? Ele tem algumas atribuições. E por mais que alguns juízes tenham um entendimento diferente, na parte de carne, ainda isso é bem mantido, tá? E peixe, aí, né, no entendimento da gente, é carne, né? Embora algumas pessoas não acham que não, mas é. Obrigada. Eu só estava respondendo aqui que a Lilian falou que a nossa lista estava com um probleminha. Gente, façam perguntas, aproveitem aí o conhecimento da Carla. Foi muito bom. Estou vendo aqui o Eliana Nayara falando saudade de suas aulas. Nayara, saudade também da sua turma, né? Saudade das aulas presenciais. Obrigada, gente, pelos elogios. Ninguém ficou com dúvida, não é possível. Foi tão bem claro que ninguém ficou com dúvida. Mas foi Aquela história, muito né? bom Quando mesmo. não tem pergunta, ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada, né? Mas para mim foi muito bom. Ficou muito bem claro, sim. As coisas que a gente sempre teve dúvida, né? Porque, na verdade, envolve a cadeia inteira, né? E Sim. a gente sabe que o engenheiro de pesca, né, o que é abordado na aquacultura, são questões muito importantes, desde da genética, né? O melhoramento genético. O que eu vou melhorar? O que eu vou melhorar, eu vou pensar no consumidor final também. Né? Uhum. Não adianta eu ofertar um produto que o consumidor não vai consumir. Né? Sim. Então, a gente tem que relacionar tudo isso é qualidade. Então, para mim, e o que eu tento passar é que qualidade não é atender padrão de legislação, vai além, a não ser que a indústria queira ser aquela indústria que eu chamo de medíocre, eu vou ficar ali, né, ser mais um, e não é isso que a gente quer. Eu falo, se você quer ser um profissional diferenciado, a gente tem que pensar com o que é mais importante para o ser humano, que é o bolso, é o dinheiro. Né? E a gente tem que pensar nisso. Atender, né, como você falou, principalmente o consumidor, né? É o consumidor, né? Sim. Temos mais perguntinhas no chat, Carla, deixa eu ler para você. A Natália Fernandes Pereira está perguntando: já existem indústrias com responsável técnico com outras formações além de médico veterinário? Sim, Natália, existe. O que acontece? O posicionamento, por exemplo, do Ministério da Agricultura, ele não entra nessa questão. Se você chegar lá e falar, o meu responsável técnico é tal profissional, ele aceita. Para o Ministério da Agricultura, isso é problema
do Conselho de Medicina Veterinária fiscalizar. Então, aí, quando o conselho toma conhecimento, aí vai atrás da indústria, vai para a justiça. Então, a gente tem esses casos, sim. Tá? Então, não vou te falar que não existe. Existe, sim. É um problema, é judicial. Carla, temos mais uma aqui do professor André Muniz, que ele pergunta qual a sua opinião sobre a nova forma sobre É bem-estar animal. bem-estar animal, tá, ligada ao abate, onde o peixe foi excluído mais uma vez. Professor, que prazer tê-lo assistindo a minha palestra. É um prazer imenso. Já assisti muitas palestras, então fico muito honrada. Tá? O peixe, eu falo que a gente brinca que o peixe é um vegetal. O peixe não é considerado um animal, porque existe aquele conceito, eu não como carne, mas como peixe. Então, peixe é o quê? Né? É um vegetal. Então, a gente tem que mudar essa ideia que o peixe, isso já foi até abordado aqui, né? Porque ele não expressa um som, ele não expressa um sentimento, que ele não sente dor, né? E eu falo que muitas vezes nós não conseguimos, principalmente com o empresário, que eu falei que o ser humano pensa com bolso, empresário pensa muito mais. Abordar questões de bem-estar com o empresário é muito complicado. Isso é besteira, isso é moda, né? Mas se a gente conseguir atingir nosso objetivo buscando caminhos diferentes, quanto se perde em qualidade quando questões de bem-estar não são abordadas? A gente perde em qualidade, a gente perde em vida de prateleira. Então, pôr no papel, pôr no papel. Então, é lamentável. Minha opinião é essa. Lamentável que, mais uma vez, não é abordado. A gente precisa estudar mais, mostrar mais e mostrar que a gente está perdendo dinheiro e tanto que está crescendo a piscicultura, tilapicultura. Então, infelizmente, né? Esse é um caso muito polêmico para quem é de fora, porque eu sou zootecnista de formação e quando eu fiz a disciplina de bem-estar, praticamente não é falado sobre a piscicultura. Não. Não é nem assim, questionado, né? Então. Uhum. E a gente sabe o tanto que influencia. Então, a gente tem até que buscar um pouco a opinião pública. Eu falo que o consumidor tem muita força. Tudo que eu mostrei aqui, vocês viram que foi voltado para o consumidor, né? Tudo que a gente faz é para o consumidor. E quando a gente traz o consumidor para a gente, né, levar a informação para o consumidor é importante. Né? Então, assim, eu sou contra radicalismo, né? Mas eu acho que a gente tem que informar. E o consumidor é muito importante para a gente trazer mudanças. Sim, concordo. Parabéns pela palestra, Carla, Érica, joia? Ei, Érica, tudo bom? Joia. Assim, só aproveitando essa discussão sobre bem-estar, eu acho que nessa parte de peixe, a questão do bem-estar, ela é recente até na ciência, né? Sim. Às vezes eu dou algumas palestras de bem-estar e a discussão sobre bem-estar em peixe, assim, a discussão científica, ela se acendeu, assim, muito recentemente, foi 2000, assim, eu acho recente que eu estava fazendo graduação nessa época, 2002, 2003, que começou uma discussão, assim, uma discussão mais técnica, científica, em relação a isso. Saiu até um trabalho, se eu não me engano, foi ano passado, que foi mais ou menos 20 anos dessa discussão. Então, de lá para cá, você teve muita evolução, muitos trabalhos científicos em cima dessa parte de bem-estar. Mas eu acho que reflete um pouco dessa discussão recente, inclusive na ciência, para a parte de bem-estar. Então, em 2002, um anatomista americano publicou um trabalho falando que não precisava
preocupar com a parte de bem-estar em peixe, porque peixe não tinha capacidade de sentir dor, não tinha nenhuma evidência de sentimento, porque ele não tinha estruturas do sistema nervoso central que são idênticas, né, são similares a mamíferos, por exemplo, né? Então, eu acho que reflete um pouquinho. Então, assim, hoje a gente já tem uns 20 anos de trabalho, eu acho que agora vai começar, também com o aumento da indústria de pescado, uma indústria mais profissional, a gente vai começar a ter essas implicações, mas eu acho que é pelo fato dessa discussão ser relativamente recente. A Mas Nayara parabéns, fez uma excelente. colocação aqui que muito importante, não só para peixe, né? Para todo o pescado. Exatamente. E uma coisa que o André Muniz acrescentou, que eu acho que é muito relevante. Hoje, você já tem uma tendência do consumidor fazer exigências em relação a isso, né? Então, eu concordo plenamente com ele aí, que a gente não pode fechar. Eu acho que, como a gente tem essa discussão recente, mas a gente já tem exemplos das outras cadeias, a gente pode embarcar nisso e nesse cuidado já imediatamente, né? Já ficar bem atenta a essa questão. Parabéns, Carla. Obrigada, gente. Até mais. Obrigada, Érica. O bem-estar, como a Érica colocou, em outras cadeias já é bem abordado. Então, por que a gente vai fechar o olho, né, para pescado? Então, eu acho que a gente tem que realmente, né, debater muito isso e, mais uma vez, eu falo, a gente tem que trazer o consumidor para o nosso lado. O consumidor tem muita força. Carla, temos mais uma perguntinha do Tiago Jorge. Ele falou: parabéns, professora Carla. Acredita que o consumidor está disposto a pagar mais caro por produtos que assegurem qualidade ou busca mais pela redução do preço para o maior consumo? Tiago, depende do nicho de mercado, né? Como eu falei, tem consumidor que ele não vai pagar mais caro, ou porque ele não acredita em nada disso, ou porque ele não tem dinheiro para isso. E o Brasil é um mercado bem claro disso. Tem gente que não tem dinheiro, né? A gente está vivendo, voltando aí uma situação de elevação de preço, né? Eu não tenho como que eu vou escolher aquilo que eu acho ou acredito que é melhor, né? Mas sempre a gente vai ter nicho de mercado diferenciado. E aquele consumidor que ele tem o melhor poder aquisitivo, se ele tiver poder de escolha e tiver informação por que um produto é diferenciado, porque pagar mais caro por pagar mais caro eu também não pago, né? Só por pagar mais caro, eu acho que a gente tem que agregar valor e não custo. Então, eu tenho que entender por que aquele produto é diferenciado, o que ele está agregando ali para poder pagar mais caro. Então, eu acho isso, né? E realmente, eu vou produzir um produto com valor agregado mais caro e eu vou colocar no mercado que vai consumir. Se eu não for colocar, não vai adiantar. Tá? Pergunta do. O Thiago, sim, muito obrigada, que é seu ex-aluno da FIAD. Eu vi que você colocou Thiago Jorge, eu estou assim, será que é o Thiago Bernardes, né? Porque eu conheço o Thiago Bernardes. Thiago, que honra também tê-lo assistindo aqui a palestra. Ex-aluno, gente, ex-aluno que hoje é professor, né? A professora Carla já está, né? Não está mais adolescente, já tem alguma estrada aí corrida, e isso é bom, né? Ter esses alunos assistindo. Tem uma pergunta aqui do professor André, né? Voltei ao passado com as aulas. Qual a sua opinião em relação ao celular para pescado? Você enxerga boas oportunidades ou tem receio no que se refere à qualidade abordada hoje? Professor, a gente aqui na escola, eu tenho trabalhado com um grupo de
de pesquisadores que trabalham com queijo Minas artesanal, já há um tempo. Só para conceituar aqui, né? A minha história, eu sou médica veterinária, formada na escola da UFMG, então eu dou aula no Departamento de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal. E a minha estrada foi meio longa, né? Eu fiz mestrado em leite, trabalhei durante anos, né, em outras instituições com carne, ovos, mel, voltei para fazer o meu doutorado com pescado, mais especificamente com camarão. Então, aí eu dei uma volta em tudo. E hoje, mesmo trabalhando mais na área de carne e de pescado, eu ainda atuo em um grupo de produtores de queijo Minas artesanais, pesquisadores que trabalham com esses produtores. E a gente vê que tem muita gente querendo trabalhar de forma correta. Então, o selo arte, ele tem sim um lado bom. Só que a gente tem que ter fiscalização, né? A gente tem que ter produtores que realmente queiram trabalhar e, mais uma vez, que a gente saiba diferenciar e saiba trazer isso para a população, que o artesanal não é o fundo de quintal, né? A gente tem que dar valor àquilo que é bem feito. E eu acho que pode sim melhorar, mas a gente tem que saber realmente o que é o artesanal. E o papel da gente na instituição é levar isso, porque nem sempre os produtores artesanais, eles não produzem de uma qualidade ruim, porque eles não têm acesso a algumas informações básicas, né? Então, eu acho que essa extensão, ela é muito importante. Então, eu vejo com bons olhos, mas a gente ainda tem uma longa estrada para percorrer. Mais alguma perguntinha, pessoal? O pessoal começou a sair, Carla, porque 2 horas muita gente ainda tem aula, né? Mas acho que ficou muito claro, sim. Foi de grande proveito. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Tá? Como falei, é uma honra ter ilustres, né, ouvintes, tá? Todos vocês, para mim é uma honra. Ex-alunos de tempos remotos, de tempos mais recentes, né? Alunos atualmente, colegas de trabalho, professores aí que eu tenho prazer de estar aqui, de ter assistido tudo. Então, eu agradeço muito ao convite e a participação de todos vocês. Muito obrigada. Em nome do grupo de estudos, em nome do NGT Aqua, te agradeço pela presença. Agradeço a todos. Não esqueçam de assinar a lista de presença. E até uma próxima, Carla. Com certeza nós vamos querer que você compartilhe mais o seu conhecimento com a gente. Eu estou à disposição, estou sempre aqui, né, acompanhando o grupo e aprendendo muito, né? Porque, como eu falei, a gente tem que associar tudo. Então, eu sempre aprendo muito aqui com vocês. É muito bom essa troca de informações, né? Muito bom mesmo. Ótimo, ótimo. Então, muito obrigada e uma boa tarde a todo mundo. E até semana que vem. Boa tarde, gente.